A numerologia é uma ciência milenar. A capacidade psíquica ela é inerente ao ser humano. Muita gente fala sobre o contrato kármico, mas não sabe nem do que se trata. A mediunidade é um compromisso de intermediar o mundo físico do mundo extrafísico. Ninguém quer saber da verdade, principalmente uma verdade que incomoda. Olá, eu hoje começo uma série de programas que eu vou postar somente no YouTube. E eu batizei esse programa de Spa do Espírito, e cada programa vai abordar um assunto específico. Eu fiquei muito conhecida no YouTube como Vera Guimel por ter postado um vídeo da limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Esse vídeo teve um alcance de 5 milhões de pessoas. Ele infelizmente foi retirado porque houve uma usurpação do meu direito autoral para dentro de um site sem a minha autorização, de uma terapeuta que equivocadamente pegou a produção e colocou como sendo sua. Eu reivindiquei os direitos autorais, ela não me ouviu, não quis tomar conhecimento, achou que estava normal, né? Estava tudo certo, e eu fui obrigada a recorrer ao YouTube e dizer que eles estavam precisando dar uma olhada nisso, porque isso era roubo de direito autoral, crime, né? E eles relataram para mim que o crime foi devidamente identificado e tiraram o vídeo desse site. E eu tirei o vídeo do YouTube e fiz um novo vídeo que hoje em dia tem 4 milhões de visualizações. Bom, a partir desse episódio comecei a postar os vídeos num canal, que antes não tinha canal, o YouTube não dava canal particular, né? Era uma plataforma única. E eu comecei a fazer os vídeos e fui postando à medida que ia produzindo. Passado um tempo, o canal pessoal começou a ser disponibilizado, e aí a partir daí os vídeos aumentaram em quantidade. Eu tenho hoje em dia acho que uns 300 vídeos mais ou menos na plataforma do YouTube. Então eu estou recomeçando depois de uns 5 anos sem postar nada, pelo menos nessa plataforma do YouTube. Então eu estou retomando, fazendo vídeos que eu vou hoje fazer um primeiro vídeo e vou denominar essa programação como Spa do Espírito. Então vou falar sobre assuntos mais variados, só que cada programa será abordado apenas um assunto, para que as pessoas possam ter até mais facilidade de acessar os assuntos que lhe interessam. Então hoje, inaugurando essa programação do Spa do Espírito, eu vou abordar sobre projeção astral. E para falar sobre projeção astral, eu tenho que falar um pouco da minha história, porque muito cedo mesmo, final de adolescência, início de juventude, eu tive essa experiência de projeção, de desdobramento, como as pessoas chamam, conscientemente, ou seja, não dormindo. E me projetei para fora do corpo. Realmente eu fiquei assustada, porque eu não sabia que isso nem existia, não tinha tido nenhum tipo de informação, não tinha tido nenhuma literatura que passasse pelas minhas mãos para dizer isso existe. E eu acabei me deparando com essa experiência depois de passar 4 dias num lugar paradisíaco, numa fazenda linda, com muita natureza, interagindo com os animais sem medo, chegando perto. Foi assim uma coisa bastante intensa que estimulou, mais ainda aquilo que já vinha acontecendo comigo desde criança, Eu tenho minha capacidade psíquica expandida, sou clarividente, clareaudiente, e a projeção astral ainda não era do meu domínio e passou a ser a partir daquele episódio.
em que cheguei em casa e me desdobrei. E a partir de então comecei a fazer isso constantemente, conscientemente, né, sem dormir, sentada, né, nada de ficar deitada porque você entra em sono profundo, e fui passear lá fora. A princípio o que eu vi era a quarta dimensão, que é uma réplica disso aqui. Então você sai em quarta dimensão, você vai ver exatamente a mesma coisa que você vê quando você está no seu corpo. Eu comecei a desconfiar que aquilo ali não era exatamente aquilo que estava parecendo ser, né, como uma realidade. Comecei a questionar isso. Se aquilo era uma realidade, né, achei estranho, porque para ver a mesma coisa eu não precisava sair do corpo. E quando eu questionei, aquilo desapareceu. Então a quarta dimensão, na verdade, é uma réplica do que acontece na terceira dimensão, e ela nos sinaliza, né, de que esse cenário ele é um holograma. Na hora que eu falei não quero ver mais isso, né, eu em projeção imediatamente fui atendida, aquilo se dissolveu e eu comecei a ver outras coisas. Ali, bem jovem, eu comecei a perceber que nós vivíamos num cenário holográfico. Então essa história da Matrix, que veio muito mais à frente, eu já sabia há 50 anos. E claro, né, que é muito difícil você trocar uma informação dessa sem passar por uma pessoa desequilibrada, é uma louca, né? As pessoas geralmente rotulam você para poder tirar você de jogada, porque na verdade ninguém quer saber da verdade, principalmente uma verdade que incomoda, que eu chamo de verdade inconveniente. E o sistema também não quer que você saiba, né, sobre isso, porque o sistema controla você pelo holograma. Então, em projeção astral, eu comecei a fazer uma série de pesquisas. Eu passeava por dentro da minha casa, eu morava ainda com meus pais, eu passava pela parede, voltava, eu perguntava se podia interagir com os átomos, né, que compunham a madeira, e aí aconteceu de eu fazer ruído, e ruído este, né, que foi ouvido plenamente por quem estava dentro de casa, dentro do corpo. Então comecei a fazer uma série de observações, de percepções, né, com o passar do tempo, cada vez mais, né, porque você vai pegando uma intimidade bem maior com a situação, vai ficando sem medo, vai ficando mais à vontade. E como eu era estudante de faculdade, eu fazia farmácia e bioquímica na Federal Fluminense, os meus colegas de faculdade começaram a conversar comigo sobre vários assuntos, e acabou acontecendo de eu abordar esse assunto. E aí eles, meio que céticos, meio que ainda incrédulos, perguntaram como é que eu poderia provar, né? Eu falei, eu vou na casa de vocês. Eu vou na casa de vocês em projeção e vou mexer em alguma coisa na casa de vocês. O primeiro que eu acertei fazer isso não deu conta, porque eu entrei na casa dele, um apartamento que eu nunca tinha entrado, não conhecia. Entrei na casa dele e tirei um berimbau em miniatura que tinha na parede. Ele tomou um susto, que ele sabia que eu ia tirar algo da parede para ele saber que eu estava ali. E ele começou a entrar em pânico, começou a pedir para eu ir embora. No dia seguinte, na faculdade, ele começou a entrar mais em pânico ainda, porque eu falei para ele, você é muito medroso, você ficou medo. Eu não avisei para você que eu ia tirar da parede algo que fosse fácil de tirar. E ele falou, pois é, mas quando eu vi aquele enfeite no chão, eu vi que era você tinha me falado que ia fazer isso. Eu vi que você estava ali, eu tenho medo de fantasma. Eu falei, mas eu não sou fantasma. Ele falou, mas para mim porque se eu não estou te vendo, para mim você é fantasma. E morreu de medo mesmo, não tem jeito. A pessoa que não tem domínio sobre esse assunto acha esses assuntos assim terríveis. Enfim, continuei fazendo esse tipo de incursão. Fui na casa de um outro amigo que também duvidou, e eu não podia entrar na casa dele, né, como eu gostaria, porque a mãe dele fez firmeza do lado de fora da casa. Era uma casa com quintal. Como ela trabalhava dentro da área do candomblé,
ela fez ali umas firmezas espirituais do lado de fora para nada alcançar a casa. E realmente eu consegui até passar do quintal, porque eles viram que eu não era uma pessoa que estava querendo alguma coisa de ruim ali, né? Eles perceberam que eu não era uma pessoa do mal, deixaram eu entrar até onde podia. E eu fui para a janela do quarto desse meu colega de faculdade e fiquei espreitando pela janela o que ele estava fazendo para depois no dia seguinte falar. Já que eu não podia entrar na casa, eu pelo menos tinha que provar que tinha estado lá. E foi assim que no dia seguinte eu falei com ele como é que ele estava. Ele estava sentado no chão, escutando música numa vitrola. Antigamente tinha umas vitrolas portáteis, né, que a gente tinha aqueles LPs, né, aqueles cebolões. E ele confirmou, é isso mesmo. Nesse momento eu estava fazendo exatamente isso. E você então esteve lá em casa. Eu falei, pois é, eu não passei da porta. Eu não entrei, não interagi com você porque algo não me impedia. Aí foi quando ele me contou que a mãe dele era uma pessoa ligada, né, ao candomblé e tinha feito firmezas espirituais, né, no quintal. E assim foi. Né? Eu tive situações de interferência me projetando, vendo obsessores apertando o pescoço da minha mãe quando estava dormindo. Tirei ele, né, em projeção. Ranquei ele tentou entrar no meu corpo, mas não conseguiu. No dia seguinte, minha mãe me relatou que teve pesadelo. Tive um pesadelo horrível, que eu não conseguia respirar. Eu sabia por quê, mas também não falei nada, porque não havia como ficar explicando essas coisas. Eu era muito jovem e já tinha uma certa consciência de que nós temos que ter cuidado com esses assuntos, porque as pessoas, além de não entender, começam a trazer para você questionamentos de pessoas completamente limitadas nas informações. Então falam um monte de bobagem, né? Ficam elucubrando as maiores besteiras e não dá para explicar quem não vive sobre isso, né? Você não tem essa informação, não tem como você entender. Então, durante muito tempo, durante quase 11 anos, eu fui fazendo isso. Fui passeando, tive uma experiência única. Né? Fui para um lugar maravilhoso, onde eu senti uma sensação de unidade. Acho que era uma dimensão muito alta, onde a gente não tem essa preocupação de nada. A coisa acontece de uma forma muito serena, né? Onde realmente você sente que você pertence a tudo. Né? Uma sensação sem se despersonalizar. As pessoas têm medo de sair do corpo e dizer, eu vou perder a minha personalidade, vou me despersonalizar. Não vai não. Você vai continuar tendo essa consciência do personagem atual, mas você tem acesso às suas encarnações que você queira investigar. Eu tive acesso a algumas delas, inclusive me olhava e me via vestida com as roupas da época. E fui pesquisando algumas encarnações. Agora, meu corpo astral, que é o corpo que sai, que se desdobra, ele é azul. Então, essa história de que o fantasma é azul é verdade. É azulado, é verdade. Ele não é branco, não, ele é azulado. É um azul clarinho. Então, o seu corpo fica exatamente do jeito que você é fisicamente, só que ele é todinho azulado. Você interage com a parte material, interage. Você faz barulho, se você quiser. Você faz com que uma pessoa escute você falar. Você tem um acesso muito, muito forte com as pessoas em terceira dimensão. Eles não interagem quando eles estão desencarnados, né? As pessoas que estão desencarnadas não interagem mais em terceira dimensão, porque eles dependem muito do acesso de comunicação das pessoas que estão aqui. Porque o cordão de prata foi cortado, então há uma certa dificuldade, a não ser que a pessoa dê acesso. Uma pessoa que fica toda hora chamando o desencarnado, e tem acesso e acaba fazendo algumas interferências, né, físicas mesmo, né, de fazer barulho, enfim, de arrastar coisas, tirar coisas da parede. Eles podem fazer tudo isso, desde que você dê acesso. Como eu estava ainda com o cordão de prata, né, que é o cordão que nos liga ao corpo físico, ainda completamente, né, intacto, eu tinha acesso, né, facilmente às coisas, porque eu tinha um corpo físico me representando aqui em terceira dimensão. Então, com essa experiência, eu vivi uma expansão imensa, né, de consciência, sem precisar de aditivo nenhum, porque eu particularmente sou contra todos os aditivos, qualquer um deles. Acho que a gente
sem botar nada para dentro da cabeça, a gente consegue coisas maravilhosas. E as pessoas perguntam, como é que a gente pode fazer isso, controlar isso? Eu, a primeira vez que saí, eu não tive controle nenhum. Eu saí simplesmente quando eu me vi, eu já estava no teto do quarto e ponto. Não tinha como explicar aquilo. Só me vi deitada, que eu tinha acabado de deitar, me desdobrei. Me vi deitada com o cordão de prata me ligando. E, obviamente, com o tempo eu fui fazendo isso mais controladamente. Então eu já sabia como é que poderia fazer, estimulava, né, todo o processo e ficava sentada, porque eu sentada não durmo mesmo, e fazendo todo o mecanismo, todo o procedimento para fazer o desdobramento. Claro que tem que estar num ambiente sem barulho, tem que estar, você tem que se abstrair totalmente dos seus 5 sentidos, não tem que estar com sono, né? Não tem que estar cansado, com sono, nada disso. Você tem que se concentrar só na respiração. Você tem que internalizar a sua atenção para a sua respiração, para a sua inspiração, para a sua expiração. E ficar ali, né, só tomando conta disso. Não fazer nada daquilo que é ensinado, de botar musiquinha, de botar incenso, né, de ficar com as pernas presas, né, dando nó nas pernas ali, sentando em cima das pernas. Isso é tudo para você não meditar, não conseguir internalizar, porque você fica preso, pelo menos em 3 dos 5 sentidos, você fica preso ali. Então, se você quer internalizar, você não pode sentir cheiro de nada, não pode ficar ouvindo musiquinha de sininho e nem pode sentar nas pernas, porque sua circulação fica comprometida, você vai ficar com um grande problema circulatório ali, vai ficar com um formigamento, uma coisa muito incômoda. Então tem que estar com o corpo bem solto, com uma roupa bem folgada, nada de apertado, nada de roupa apertando, né? Ficar sentado de uma forma extremamente confortável e só prestando atenção na respiração. No começo você vai ser assombrado por um monte de pensamentos, né? Alguns pensamentos vão passar pela sua cabeça, não entre em pânico porque é assim mesmo. Até você conseguir dominar esse esvaziamento, aquilo vai te perturbar de alguma forma. Então você vai ficar concentrado o tempo que for necessário e nessa concentração você vai começar a perceber com o tempo que você vai começar a escutar um som no seu ouvido, que é um som que parece daquelas conchas grandes que se coloca no ouvido para escutar o mar, né? Diz que é o mar que a gente escuta, é um barulho igualzinho ao barulho de projeção. Quando você vai se projetar, o ruído que começa a se apresentar é esse. Você começa a sentir a sua glândula pineal pulsar, você começa a sentir o seu coração, né, ficar mais consciente, uma sensação de que você tem consciência do seu coração fazendo, né, a sístole e a diástole, né, que é nosso bombeamento do sangue. Você começa a perceber isso, né? Você começa a ter muita consciência do seu corpo começa a ter muita nitidez para você. Você fica observando todo o funcionamento do seu corpo, é a primeira etapa. E a sensação cada vez mais é que você vai aumentando de tamanho, como se você estivesse expandindo o seu campo áurico, né? A sua aura vai expandindo para o seu corpo astral poder se desdobrar. Ele precisa desse interface para poder fazer o desdobramento. E aos poucos você vai sentindo um crescimento, uma sensação de que você está aumentando de tamanho. E continue com os olhos fechados, continue com a respiração, tomando conta dessa respiração que entra, que sai. Você vai sentir uma sensação de serenidade, de calma muito grande. Mesmo que a sua intenção não seja de se desdobrar, seja algo que você ainda queira ter um pouquinho mais de segurança, de domínio, não há contraindicação. O que eu digo sempre é o seguinte: não faça nunca isso se tiver com algum aditivo dentro de você, né? Um dopante, uma droga, ou uma bebida,
né? Porque isso não vai ser bom, não vai ser um desdobramento bom, vai ser um desdobramento com problemas. Você pode parar, inclusive, em frequências que você não vai gostar. Eu tive visitando o umbral em projeção só para ter conhecimento do que acontece, só para ter essa informação, mas só tive lá uma vez só, para nunca mais. Tive uma vez me desdobrando porque uma moça desencarnou por suicídio, veio me pedir ajuda, como eu sou vidente, eu ajudei, uma moça muito jovem, tinha na época 19 anos quando ela se matou, e ela teve pedindo socorro, ela se matou no Nordeste e veio para o Rio de Janeiro me pedir socorro. E eu conversei com ela, a princípio eu não entendi quem era, porque ela estava envolvida numa névoa, isso, né, como vidência. E aí eu pedi a ela, né, pedi aquele ser que estava ali, né, para que desse oportunidade para quem quer ajudar, que estava do lado. Quem quisesse ajudar do lado, que pudesse ajudá-la ou ajudá-lo. Não sabia se era homem ou se era mulher, não sabia quem era que estava ali. Embora eu soubesse que essa moça tinha se suicidado. Mas não liguei imediatamente um fato ao outro. Só liguei depois, uns 3, 4 dias depois, quando ela voltou, ela estava bem melhor, ela estava visível. Aquela névoa cinza, né? Que a pessoa fica envolta numa névoa meio cinza, sem cor nenhuma, quando ela se mata, né? Quando ela rompe o cordão de prata dessa forma. Ela cai numa frequência horrível. Parece assim que está numa névoa de tempestade, né? Aquelas nuvens cinzas é aquela cor. E quando ela ficou mais visível, ela disse assim para mim: eu queria que você mandasse recado para os meus pais, né, católicos e tal, que não acreditam nessas coisas, mas eu preciso falar. Eu falei: tá bom. E ela falou tudo que tinha que falar. Ela falou: quero mostrar para você uma coisa, mas eu queria que você se projetasse, saísse para eu te mostrar. Aí eu me projetei e fui com ela para um lugar, parecia ser um hospital. A princípio parecia ser um hospital, né? Provavelmente era, porque ela disse assim para mim: eu estou exercendo a minha profissão, finalmente eu estou fazendo aquilo que eu queria fazer. 19 anos, minha profissão, fiquei meio em dúvida, não falei nada, né? Eu só estava sendo guiada por ela, e ela disse: olha, nesse quarto aqui eu vou te mostrar, não pode entrar não, você só vai ver as pernas da pessoa. Esse homem se suicidou, uma overdose. E eu cuido desse pessoal que está vindo aí com overdose. Suicidas e pessoas que são usuários de droga, que são suicidas também, né? E eu cuido deles. Finalmente eu estou exercendo minha profissão. E aí me deixou voltar, né? Lugar muito bonito, bem cuidado, todo branquinho. Eu voltei, dormi, né? Voltei conscientemente, dormi e me preparei para falar com os pais, né? E consegui falar com os pais, dando os recados todos. Os recados eram recados bastante pontuais, né? Eram coisas bastante convincentes, coisas que eu jamais saberia se não fosse por ela, né? Me contar. E eu falei para eles que eu achei estranho ela falar que finalmente ela estava exercendo a profissão que ela sempre quis. E a mãe me falou que ela tinha se formado em enfermagem técnica. Ela fez um curso técnico de enfermagem. Eu não sabia disso. Até porque ela estava no Nordeste, eu estava no Rio de Janeiro. E também ela me falou sobre um buraco, né? Ela me mostrou, tinha um orifício de cada lado aqui. E eu falei: que orifício é esse? Não entendi esse orifício não. Nas laterais. Aí a mãe falou: ó, eu estava lá
Estava passando uma semana lá quando isso aconteceu. Só estava eu da família lá. O resto da família estava no Rio de Janeiro. E eu sou a única pessoa que vi a tentativa do médico de ressuscitá-la. E eu não sabia também. Apertam-se as têmporas para ressuscitação. E aí, por tanta pressão, né, acabou fazendo esse orifício. Ela chorou muito, obviamente, né? Me agradeceu, porque era um recado realmente da filha. Vários recados, não foi só um. Coisas que só a família sabia, situações que, né, que aconteciam nos bastidores. E a partir de então, esse tipo de projeção de encontrar pessoas desencarnadas, para mim não foi o caminho, né, que eu segui. Não queria isso, eu só fui para saber, eu só fui para ter um conhecimento sobre isso, mas não foi aquilo que eu defini para fazer. E continuei fazendo, né, as minhas pesquisas, o que acontecia, como é que as coisas aconteciam, como é que a gente se comportava do outro lado. A princípio a gente acha que não pode voar, a gente fica andando, parece que está ainda preso a uma série de padrões, né, atitudes de corpo físico. Mas isso serviu para uma coisa interessante. Por conta desse aprendizado, quando eu comecei a observar o quanto a gente julga, porque nós estamos presos aos 5 sentidos, e esses 5 sentidos estão associados a um aplicativo, né, da dualidade. Portanto, a gente está sempre fazendo etiquetas em tudo, né? Isso é feio, isso é bonito, isso é alegre, isso é triste. A gente não consegue ter uma percepção panorâmica, e a gente tem quando a gente sai do corpo. Quando a gente sai do corpo, a gente tem essa visão panorâmica. A gente não fica etiquetando nada. Isso foi um aprendizado muito forte que eu percebi fazendo essas viagens, né, que foram muitas. Por outro lado, teve um problema, né, que eu acabei tendo que enfrentar, que era cada vez menos gostar de ficar aqui. Você toma o gosto pela liberdade. Você é livre para ir onde você quiser. E quanto mais eu saía, mais eu via o quanto nós somos limitados dentro de um corpo físico. E aí foi quando eu comecei, já, né, com meus 28 anos, eu comecei aos 17 a fazer essas projeções, aí meus 28 anos mais ou menos, eu já comecei a me envolver com a área psi, bioenergética, alguma terapia, psicodrama, gestalt, enfim, todas essas terapias de corpo-mente para poder ancorar aqui, porque eu já não estava aguentando ficar aqui. E eu falei, eu tenho que ancorar aqui, senão eu vou embora. Eu sei que eu tenho que ficar. E essas terapias acabaram sendo, né, a minha forma, né, de poder trabalhar, né, profissionalmente numa vocação que acabei abraçando e definindo e evoluindo, né, com o passar do tempo. Mas a projeção astral, ela nos é desestimulada porque quando você se projeta, você vê que você está num mundo ilusório e eles não querem isso. Os seres evolutivos não querem que você tome conhecimento através da experimentação de que estão sendo iludidos. Isso tudo é um holograma imposto por um sinal alfanumérico, que nem televisão que, né, captura imagem e som através de um sinal. Então esse cenário todo é um sinal que você só toma conhecimento quando você está fora do corpo. Você não pode imaginar de outra forma. Só fora do corpo que você tem essa consciência
realmente você está dentro de um cenário imposto holográfico. Que a hora que você diz, não interessa, não quero ver isso, se dissolve. Tanto é que o xamã, ou a xamã, melhor dizendo, que ensinou aquele terapeuta havaiano Ho'oponopono, ela dizia, quando você perceber alguma realidade que não te interessa, não fica, eu tenho que me conformar. Não, você não tem que se conformar com o holograma imposto pelos seres involutivos. Você simplesmente tem que dizer, essa realidade é inaceitável. Você vai começando a impor a sua realidade. Que a realidade holográfica não vai querer te satisfazer, fazer com que a sua vida se torne agradável ou soluções venham para resolver problemas, aí impondo cada vez mais aquilo que quer empurrar você dentro de uma experiência ruim. Então, quando você perceber que aquela realidade é uma realidade que não te interessa, não tenha nenhum constrangimento de dizer essa realidade é inaceitável. E fale quantas vezes você lembrar, essa realidade é inaceitável. Ela vai começar a mudar. Porque aquele cenário, aquele enredo que é imposto pelo sistema da Matrix, vai começar a se desmontar ali. Você vai começar a desconfigurar aquilo ali. O famoso bug, né, que o pessoal brinca na internet, dizendo, tá vendo um bug da Matrix. Olha lá, a Matrix está dando falha ali. Então você está impondo uma falha na Matrix, aquilo ali não interessa, aquele enredo não te interessa, você não quer ver aquele filme, que não te interessa para nada, porque aquilo é uma imposição de sofrimento na maioria das vezes. Ninguém em sã consciência acha que isso tudo é uma gracinha, que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim não. A gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para aprender. Então, em projeção, você toma essa consciência e se torna uma pessoa mais seletiva. E, obviamente, você vai percebendo as coisas com muito mais facilidade, né? Porque você amplia a tua consciência, amplia o seu estado de percepção e acaba olhando as coisas com uma maior amplitude. Você tem aí um panorama bem mais amplo do que aquilo ali que é imposto, que você aceita sem reclamar. Bom, esse é o assunto desse primeiro programa, Spa do Espírito. E próximo programa vou falar sobre contrato kármico. O que vem a ser contrato kármico, como é que ele é estabelecido, quais são as regras, como é que ele te captura. E vocês vão ver o quanto vocês estão sendo enganados há muito tempo. Tá certo? Então, até a próxima vez, até o próximo programa Spa do Espírito. Fiquem em paz, fiquem